Senhor Jesus, amém, igreja? Vou deixar uma palavra aqui da igreja, consta em Lucas, capítulo 5 de Lucas, bem conhecido. Aleluia. Lucas 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, e veio estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Até aqui. Aqui fala, que Jesus ele estava ensinando o povo com a palavra dele, e a palavra fala que a multidão oprimia ele, para que ele ouvisse. Por quê? Os que estavam próximos a Jesus ouviam, e os que estavam mais longe não conseguiam ouvir. Por isso que a multidão ia querendo mais perto, chegar mais perto de Jesus, e Jesus mais perto, ao lado. E vendo que, a palavra fala que vendo que Pedro estava ali lavando as redes, ele não pediu a Pedro. Ele simplesmente entrou no barco de Pedro, com a palavra de Deus fala. E falou para Pedro sair um pouquinho da margem, ficar um pouquinho mais para lá, para o lado. Quem foi ao mar, quem foi à praia, quem foi ao rio, sabe que quando você está no meio do rio, ou mais longe da margem, propaga um eco, A palavra ela vai longe. Às vezes, tem pessoas, quando eu tive a oportunidade de ir na praia, estava lá no meio, lá falando, e a gente estava ouvindo. De longe ouvia a voz. E o Senhor Jesus já é conhecedor de tudo, da ciência e tudo mais. Então ele pegou, e naquele tempo não tinha microfone. Então o microfone foi a garganta dele, e a ciência que é dele. E ensinou todo aquele povo que estava ali falando da palavra dele. Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Todo momento, a todo instante. Mesmo no nosso erros, nas nossas falhas, Deus permanece Deus sobre nossas vidas. Glória a Deus, é verdade. Às vezes, falamos alguma coisa, ou cometemos algum ato que entristece alguma pessoa, algum parente, e fica-nos, meio que machucado. Porque Pedro aqui também, ele era um homem duro. A palavra de Deus fala que mais um pouquinho na frente ele fala que era pecador. Que não era para o Senhor ficar perto dele. Só que Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece o seu coração, conhece o seu agir. Ele sabe. E Jesus, falando para Pedro que já está no mar, Pedro, tipo assim, vamos ver como está a sua fé, Lança a rede, mestre, havendo pescado a noite inteira, não pegando nem um lambari, nem um peixinho, nada, nem para fazer uma isca. Havendo pescado a noite inteira, não pegamos nada, Senhor. Mas sobre a tua palavra, lança a rede. Irmãos, quando Deus ele dá uma ordem, quando Deus ele fala nos nossos corações, quando fala através da boca do profeta, pastor Nelson, ou até mesmo na palavra dos louvores, aquele que está ligado na presença do Senhor, ele está ouvindo e fala: puxa essa palavra para mim, então toma posse dela. Toma posse dela. É verdade. Porque às vezes a bênção vem sobre as nossas vidas, a porta se abre, se escancara em nossas vidas, e nós não enxergamos. Muitas das vezes não enxergamos.
e acaba a oportunidade passando. Aí o pessoal que está do teu lado, numa empresa, onde você estiver, ou no trabalho que seja, passou a oportunidade para ele. Teve um rapaz, me ligou para fazer uma obra, eu estava no lugar dele. Mandou mensagem para mim, vou passar aí para mim ver a sua obra, e que eu quero construir aí. Tá. Maravilha, então tá bom, fico no seu aguardo. Eu não sei o que aconteceu, que ele não foi na minha obra, ele foi na obra do vizinho na frente. Talvez mas ele sabia onde eu estava. Não sei, o plano de Deus é maravilhoso. É verdade, Deus. Mas o que eu quero dizer, a oportunidade passou por mim. Ele viu a obra do rapaz, conversou com ele e já deu o serviço para ele. Você pensa que eu posso temer? Não. Deus é maravilhoso em todo o tempo. Poderia ter dado certo comigo? Poderia. Poderia ter dado errado? Poderia. Poderia ser uma bênção? Sim. Mas poderia ter problema como tive lá no Dano? Sim. Só que tudo eu coloquei na mão do Senhor. Eu falei, Senhor, está nas tuas mãos. Se for de ser bênção, o Senhor está à frente. Se não for, prepara um serviço melhor para mim. E assim Deus o fez. E essa oportunidade foi para Pedro, para Simão. Sob a sua ordem, lançaria a rede. E ele lançou a rede. A palavra de Deus fala que a rede veio tão lotada de peixe, tão lotada de outra passagem, que fala que veio 154 grandes peixes, que veio rasgando a rede. E ele vendo Tiago do outro lado, do outro barco, pediu ajuda ao companheiro dele para poder os dois tirar essa quantidade de peixe do rio, do lago, do mar, que seja. Os dois barcos vieram quase a pique. Não afundaram porque Jesus estava. Glória a Deus, é verdade, Senhor. Porque quando Deus lhe dá uma promessa, quando Deus derrama uma bênção para a nossa vida, ele fala que sermos abençoados, não é para nós afundarmos. Se a prosperidade vem sobre a sua vida, na presença do Senhor, é para te alegrar, para você cada vez mais ficar na presença de Deus, não afastar você de Deus. Quando Deus derrama uma bênção, uma bênção deve ser medida. Ela é sacudida, é transbordante, ela é poderosa. Verdade, Deus. E não só Pedro foi abençoado, também como Tiago e os companheiros foram abençoados também. E aí Jesus falou para ele, Pedro, de hoje em diante você não vai ser mais pescador de peixes, mas sim de homens. Aí Pedro fala, Senhor, afasta de mim, porque sou pecador. Porque ele tinha lábios duros, né? Um chuco, falava pequenamente. Mas Deus, ele ensina a nossa vida, ele ensina o nosso caráter, ele nos molda. Ele nos molda. Quando eu era mais novo, Jesus de glória, para mim era pedra e ferro é ferro. Se não fosse aquilo lá, era aquilo lá e ponto, acabou. Mesmo dando errado, era aquilo e acabou. Só que eu estava perdendo naquela época a minha família, vamos dizer assim. Muita briga no lar, muita discussão. E assim o demônio age, trabalha, ele vai dentro e vai oprimindo. Um fala A, outro fala B, outro fala C, outro fala D. Daqui a pouco o alfabeto inteiro estava ali. Só que quando a pessoa reconhece que Deus é maravilhoso, quando Pedro também reconheceu que ele era de lábios duros, ele falou a sinceridade ao Senhor. Mas Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece o seu coração. Se o seu coração é bom, o seu caráter vai ser bom. Porque Deus, ele vai abrochar esse lado melhor. E o lado pior é lançado fora. Ele varre e limpa o
Só para quem reconhece isso. Para quem não reconhece, a separação está aí. Tem muitas coisas má acontecendo aí fora. Pai matando filho, filho matando pai, esposa matando marido, marido matando esposa. Uma criança recém-nascida mata, come as vísceras e pega ela e queima o próprio filho. Esse é o mundo aí fora da bruxaria. Que o povo fazem isso. Infelizmente. É a fé deles. E se eu te falar alguma coisa? É a fé deles. Cada um usa conforme a sua fé. Mas a minha fé está em Jesus. Nesse Deus poderoso, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que tudo pode fazer. Se passaram 23 anos, 33 anos com a minha filhinha, idade de Cristo. Essa menina foi uma bênção. Ela foi uma provação de Deus sobre a nossa vida. Eu e minha esposa muito novo, na época, com 16 ou 17. E no nosso amor veio o fruto da minha filha. Só que Satanás, eu não estava feliz com isso, porque eu, desde pequeno, falava: eu quero ser pai novo, quero construir minha família nova. E essa criança aí, tão agitada que ela estava no ventre da minha esposa, o cordão umbilical deu 2 voltas no pescoço dela. Riscava a vida dela e da minha esposa. Mas desde pequeno a gente ia para a igreja, minha mãe me levava para a igreja, e eu buscava o Senhor. E eu falei: Senhor, eu não quero perder minha filha e minha esposa. Eu era difícil. Só que quando eu buscava o Senhor, nós buscávamos de coração sincero. E assim nós vamos fazer já terminando, porque o tempo já estourou, fazendo no médico, foi acompanhado, né? Graças a Deus, na época, tinha um médico, minha esposa tinha um médico com a família dela. Passamos pelo médico, o médico falou assim: ela tem 2 voltas. Ele não tinha visto o cordão umbilical no pescoço da Janaína. Eu falei: doutor, por acaso, eu era difícil, moço, por acaso não tem aí o cordão umbilical embolado no pescoço da menina? Um moleque, entre aspas, dizia para um doutor, está querendo me ensinar. E ele falou: mas quem te falou isso? Grosso. Eu, mais grosso ainda, eu falei. Foi a Ana. A tia dela comentou disso: mas pode ser, não pode? Aí começou a procurar, irmãos, e achou o pescocinho dela e mostrou. Você está vendo essas bolinhas aqui parecendo moedas? Sim. Isso aqui é o cordão umbilical. E aqui é o pescoço dela. Então tem 2 voltas. Vamos tirar ela agora. Dali do consultório já foi para o hospital e veio essa pessoa. O que eu quero dizer, irmãos? Quando Deus tem uma promessa na sua vida, o diabo ele pode fazer o que ele quiser. Se Deus está no barco, tudo vai dar certo. E a promessa chega, e a promessa seja abençoada sobre a nossa vida. É verdade. Amém? Não importa o vento que está, irmãos. Às vezes o vento vem muito forte e nos abate, e nos oprime. Mas, diante do vento, se você estiver com o Senhor, e o Senhor estiver no seu barco, ele não vai afundar. Vai ser uma bênção. E a promessa de Deus vai ser na sua vida. Amém? Nós vamos ao Senhor.